é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Palavra de Deus. Senhor, nós lemos a palavra e o Senhor tem palavras para nós. Sejam elas anunciadas nesta noite, ainda que através de um fanico de barro. Mas fala comigo e fala com a igreja, fala conosco as palavras que tens para nós. É o que queremos e para isso nos abrimos e nos preparamos. Faça-se a tua vontade em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Tome assento, por favor. Uma das perguntas que, se analisarmos, vão ser 7 perguntas para Jonas, é: que ocupação é a tua? Essa palavra, ela pode ser revelada no contexto do livro, e nós podemos analisar muito sobre esta pergunta: que ocupação é a tua? Até essa altura, Jonas, cujo nome Ioná quer dizer pomba, ele está vindo numa direção errada. Deus havia falado com ele: ô Jonas, levanta-te e vai a grande Nínive, versículo 2, e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a mim. Jonas, eu preciso de um profeta, eu preciso de um mensageiro, eu preciso de um pregador na grande Nínive. Dizem os estudiosos que nesse tempo, 8º século antes de Cristo, esta era considerada uma das ou a maior cidade da época, a capital da Assíria. E Deus está precisando de um pregador, está precisando de um predicador, está precisando de um mensageiro, está precisando de um profeta que vá e fale as suas palavras. É interessante observar que Deus não chama Jonas, não convoca Jonas para pregar o que pensa ou o que estudou, mas que pregasse a palavra que Deus estava dando para ser pregada. Esse Jonas, ele diz para Deus, e a gente entende pelo texto, que ele vai. Só que quando ele se levanta, o texto diz que ele já se levanta a fim de fugir diante da face de Deus. E eu fico imaginando, como pode alguém ouvir a voz de Deus e tentar fugir dela? Mas ele desce a Jaffa, e ali com o seu próprio dinheiro compra uma passagem para Tarsis, que segundo os estudiosos, é 4.000 quilômetros da cidade que ele deveria ir. Ele escolhe um ponto mais longe possível para fugir de diante de Deus. E agora ele entra nesse navio, neste barco, nesta embarcação, e vai. Dá uma altura da viagem, e uma tempestade começa a se levantar. Os marinheiros se apavoram e se preocupam. Um marinheiro, quando se apavora e se preocupa no mar, é porque a coisa é feia, porque eles são acostumados com o mar. E apavorados, o texto diz que eles começam a invocar os seus deuses, porque eles estão desconfiados que há alguma coisa errada ali, que não é natural o que está acontecendo, que o que está acontecendo é uma revolta no mundo deles, dos deuses, no imaginário deles, da fé que eles tinham. Então tem alguma coisa errada se os deuses estão nervosos conosco, irados conosco. E aí eles vão tirar sorte.
quem é esta pessoa que está causando tamanho mal? É interessante que nesse momento Jonas está dormindo no porão mesmo com tal situação. A pessoa que quer fugir de Deus, ela não terá discernimento da real situação que ela mesma está enfrentando, passando ou provocando. Tanto é que esse povo vai chamar Jonas de dormente. O que fazes, dormente? Ou seja, estamos aqui apavorados, estamos aqui numa situação tão difícil e você dormindo? Acorda! Tiraram a sorte e a sorte caiu em Jonas. Ô Jonas, declara para nós, quem é você? Eles estavam, e nós podemos entender pelo texto, espantados, porque o causador daquilo tudo era aquele homem. Então, quem é você? Que pessoa é você? Responda para nós. De que povo você é? Qual é a sua ocupação? De repente esse Jonas vai responder: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Por que é que você fez isso? Como assim? Ou seja, nós somos pagãos e tememos deuses. Agora o Deus verdadeiro falou com você e você não obedece. Como assim? Que ocupação é a tua? Olhando para o texto deste livro, irmãos, ou estudando este livro, nós vamos ver que, na verdade, a primeira pergunta que Jonas tinha que responder não é se ele era profeta ou não, mas o que estava ocupando o seu coração. Eu quero ministrar sobre o tema: o que está ocupando o seu coração? Nós somos conduzidos por aquilo que ocupa o nosso coração. Repita, agora individualiza. Mais uma vez, pensa bem. O que é que tem ocupado o seu coração? Quando nós amanhecemos nos nossos dias, alguma coisa vem à memória e isso volta para o nosso coração. Já observou? Se você amanhece lembrando de algo bom, o seu coração se enche de coisas boas. Mas se você amanhece se lembrando de coisas ruins, o seu coração enche de coisas ruins. Jonas revela no seu coração perversidade. Primeiro, porque não tem disponibilidade para obedecer a Deus, mesmo ouvindo a voz de Deus. Segundo, porque tem coragem de correr da presença de Deus. Terceiro, ele revela pelo livro que ele tem um coração de ressentimentos, de mágoas, de vingança. Porque Deus chamou ele para pregar para os ninivitas, que eram pessoas déspotas, más, vingativas, que torturavam o povo de Deus. Ele disse, você vai ver lá no capítulo 4, eu sabia, por isso que eu não queria ir, porque eu sabia que o Senhor ia usar de misericórdia com eles.
Ou seja, ele não aceitou o chamado porque não queria que Deus perdoasse aquele povo, que mudasse a vida daquele povo. Olha o coração de Jonas. Como que esse homem vai à frente? E olha aqui, quando ele vê toda a situação que está acontecendo e revela-se àqueles marinheiros, ele diz: jogam-me no mar. É claro que ele está sendo honesto, mas nós vamos entender lá no capítulo 4 que ele queria morrer, mas não queria pregar. Porque no capítulo 4 ele perde a morte 2 vezes. Tira a minha vida. Eu prefiro que o Senhor tire a minha vida do que salve esse povo. Que coração é esse? Que ocupação é essa desse coração? Ocupação, irmão, é aquilo que invade, é aquilo que faz presente. Por exemplo, alguém vai para a praça fulana de tal e ocupa a praça. O que estava ocupando esse coração? Que homem mau, que maldade. E ele ainda tinha nome de profeta. E o nome dele era de paz, pomba. Na verdade, deveria ser gavião, abutre. Este homem, ele é o contrário daquilo que se espera de um homem de Deus. Por vários motivos. Alguns que agora acabei de nomear e outros. Porque esse homem, ele tem sucesso querendo ter fracasso. O que esse homem tem? Ele queria que a missão dele fracassasse, que ninguém mudasse, que ninguém se arrependesse, mas ele teve sucesso. É uma das pessoas que eu vejo que não comemora resultados, porque ele acaba tendo que obedecer a Deus. Aí o texto vai dizer que no capítulo 3 ele vai levantar de novo. Primeiro ele levanta para fugir, agora ele levanta para obedecer, porque Deus fala com ele. Porque agora ele já passou pelo ventre do grande peixe, agora ele já tinha orado no ventre do grande peixe, e é provado, irmãos, James Taylor, ou outro sobrenome, um marinheiro, ele também já foi pego no ventre de um grande peixe e sobreviveu também. Tem gente que, por causa desse livro, diz que isso aqui é uma novela que não trata-se de personagens reais, mas na verdade Jesus menciona Jonas, porque é real. Se você tirar o milagre do texto, você tira Deus. Se você tirar os milagres da Bíblia, você tira Deus. Se é Deus, tem milagres, tem sobrenatural, tem glória, tem poder. Agora esse homem, você vai ver que ele atende à voz de Deus, vai pregar em Nínive, e ele entra com uma palavra forte. O juízo de Deus virá sobre esta cidade. Tem que ter arrependimento, senão haverá juízo de Deus para toda esta cidade. E o que acontece? Estas pessoas aceitam a mensagem. Os homens maus aceitam. O rei de Nínive desce do trono, veste de pano de saco. Ele vai assentar na cinza e ordena que todos entrem em jejum, que todos busquem a Deus, que todos se convertam do seu pecado, crianças, animais, tudo é para jejuar e mostrar arrependimento diante de Deus. A mensagem de Jonas é ouvida, é aceita, mas ele não queria isso. Quando ele vê a salvação da cidade, ele se revolta. Ele se afasta da cidade, revoltado, e pede a morte. Quando ele pede a morte, Deus faz uma ação, entre outras tantas de milagres. Ele faz um pé de abóbora nascer. E faz cobrir e gerar sombra para Jonas. E ele se delicia na sombra, mas de repente, Deus faz um bicho comer a abóbora, a aboboreira, e de repente ela seca,
e o sol queima. Eu creio que Jonas era careca, por causa do texto. E o sol queima a cabeça de Jonas. E ele pede a morte de novo. E se revolta pela perca da aboboreira. E Deus fala com ele assim: ô Jonas, você está revoltado porque uma aboboreira morreu. E você não se quebrantou porque uma cidade de 120 mil só de homens se converteu a mim e mudou. Você tem pena da aboboreira, mas não tem das pessoas. E isso é interessante porque o livro de Jonas parece que não acaba. Porque a última passagem de Jonas, no capítulo 4, é Deus falando: em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não hei eu de ter compaixão dessa grande cidade? Acabou o livro. Nós não sabemos o que aconteceu com Jonas, mas uma coisa nós sabemos: que a cidade se converteu, que a cidade foi transformada, que as pessoas foram mudadas. O capítulo 12 do Evangelho de Mateus deixa bem claro, meus irmãos, o que aconteceu com esse povo que era tão duro de coração. Versículo 41, os ninivitas, palavras de Jesus, ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. A multidão daquela cidade se converteu com a pregação de um homem que não se converteu. Eu tenho uma pergunta para a igreja nessa noite, para você que está pela internet: o que tem ocupado o seu coração? O que você está fazendo hoje na hora da escola bíblica? Se vier um câncer aí, você vem para a escola? Porque a escola foi espetacular. Foi ou não, igreja? Escola para a igreja, para um povo que quer morar no céu. Palavra maravilhosa de educação, e nós dormindo, e nós dando desculpas para não estar na casa de Deus. O que tem ocupado o seu coração? Quando Deus ocupa o meu coração, eu me ocupo em servi-lo. O que tem ocupado o meu coração? Porque é isso que está me dirigindo. Lá no mundo, eu disse aqui hoje de manhã, lá no mundo a gente mexia com droga, e a patota das drogas era para nós prioridade. Vamos fazer tal coisa. A gente matava serviço para fazer. Estava nem aí se perdesse o serviço. A patota da bebida. Tem que trabalhar às 7 da manhã, meia-noite, 1 hora, 2 horas, saideira. E ainda ficava feliz porque foi dormir tal hora, mas honrou a cachaça. Mas para a igreja, o culto não pode passar das 10. Não tem saideira na igreja. Não tem farra na igreja. Mas às vezes, para você parar de sorrir, na igreja, 10 horas, Deus começa a revelar pessoas. É melhor do que saideira. Às vezes, 10 horas da noite, Deus começa a curar pessoas. Começa a batizar no Espírito Santo. Começa a transformar pessoas. E você não sai daqui embriagado, não. Você sai curado, batizado, renovado e avivado. Aqui não tem saideira, não. Aqui tem permanecedeira. O que tem ocupado o seu coração, o meu coração? Porque é isso que está me dirigindo. É uma geração, irmãos, olha o que Jesus disse: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Às vezes o nosso coração não nos deixa arrepender.
Eu tenho certeza, e não estou pregando aqui para acusar ninguém, mas eu tenho certeza que tem mentirosos no nosso meio. Eu tenho certeza que tem pessoas no nosso meio que compram e não pagam. Não estou falando daquele que entrou em embaraço e está tentando resolver a sua situação honestamente. Estou falando de pessoas sem caráter. Tenho certeza que no nosso meio tem fofoqueiros, infelizmente. Semeadores de contendas. Pessoas que não têm caráter. Por causa do coração não se convertem. Por causa do coração não aceita a pregação de Jonas, ou seja, a pregação da revelação daquilo que estamos errados. Porque pregação do evangelho não é vem que eu te dou, é vem que eu te transformo. Venha que eu te liberto. A pregação do evangelho é arrependei-vos e eu vos perdoo. O evangelho é de mudança de vida. O evangelho é de transformação de caráter. É por isso que o evangelho, quando é recebido, a sociedade é transformada. O da manacho que mandai. Sabe por que a Inglaterra recebeu um avivamento e a nação foi transformada? Porque as pessoas receberam o evangelho, foram transformadas, foram anunciando, e a glória de Deus entrou naquela nação e transformou toda aquela nação. Tanto que 100 anos depois, vocês se lembram, o homem chegou no boteco e pediu uma cachaça, e o dono do bar disse assim: você não sabe que nós não servimos bebida alcoólica? Ele disse: não serve? Como assim? Desde que um homem pregou o evangelho nesta região, aqui não se vende bebida alcoólica mais. A igreja de hoje, por causa do coração, defende-se que deva beber bebida alcoólica. Deixa eu anunciar uma coisa para mim e para você: o Deus da Bíblia transforma todos nós e nos faz nascidos de novo. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que drogava não droga mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que mentia não mente mais. Onde Jesus entra, o caráter de Jesus entra. Onde Jesus entra, a santidade de Jesus entra. E isso não depende de vocês, depende de Deus. O que depende de nós é arrependei-vos. A geração daqueles que eram déspotas, malignos, que torturava pessoas, é que vai julgar a geração de Deus. Isso não acontece hoje. Pastor, dia de domingo não é dia dessas mensagens, então fala para Deus, que foi Ele que revelou. E a igreja é dele. E Ele fala o que Ele quiser falar. O que tem ocupado o seu coração? Uma das coisas que ocupou esse coração, e que às vezes está no nosso coração: mágoas, ressentimentos. Parece que quando a gente precisa de uma ajuda, a gente é bonzinho. Quando não precisa mais, a gente é malzinho. Hoje de manhã nós falamos sobre o amor. Por que é mandamento? Porque é difícil, nós falamos. Por que os dois principais mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Porque são as duas coisas mais difíceis. A gente diz que ama a Deus sobre todas as coisas, mas a gente não prioriza o culto a Deus. A gente diz que ama a Deus sobre todas as coisas, mas nós não priorizamos a palavra de Deus na nossa vida como única regra de fé e prática. A gente diz que ama a Deus, mas não consegue perdoar o irmão. A gente diz que ama a Deus, mas não consegue parar de mentir. A gente diz que ama a Deus, mas não consegue separar daquele amante, daquela prostituição. A gente diz que ama a Deus, mas não vai com a cara do outro. Irmão, quem ama a Deus tem o amor de Deus derramado em seu coração. O que nos leva para o céu não é a confissão de que eu sou cristão. O que nos leva para o céu é uma vida de quem é cristão.
É isso que nos transforma. Nós somos uma geração, irmãos, que muitos problemas dos mais pequenos nos tira de Deus. As coisas mais pequenas nos tiram de Deus. Deus fez muita coisa na minha vida e tem feito por sua bondade e misericórdia. Tenho lutado para ser fiel a Deus, como muitos têm lutado aqui para ser fiel a Deus. Mas uma das coisas que eu aprendi desde o início da minha fé, há 26 anos e tantos meses atrás, uma das coisas que eu aprendi na minha fé é que Deus é prioridade para quem quer morar no céu. E se Deus é prioridade, a casa de Deus é prioridade, servir a Deus é prioridade, ser cheio do Espírito Santo é prioridade, deixar o que for preciso por causa de Jesus é prioridade, adorar a Deus é prioridade. Quando eu era novo convertido, e eu quero ser novo convertido até o arrebatamento, e Deus começou a trabalhar comigo, eu ia para a igreja, eu nunca ouvi a voz do diabo no meu ouvido, já ouvi o diabo várias vezes nas pessoas, e orando para Deus libertá-las, em trabalho de libertação, mas eu sentia o que ele estava falando. Aí ele dizia, agora eu quero ver tu falar em língua estranha e adorar a Deus, porque agora tu entrou numa situação difícil. Porque eu era numa situação boa financeira. E aí, quando eu percebia isso, irmão Giovanni, precisamos conversar, irmão. Quando eu sentia isso, eu entrava na igreja, ia para o primeiro banco, aí que eu falava em línguas estranhas. Aí que eu dava glória a Deus na hora da palavra. O pastor pregava assim, você só dá glória a Deus quando a coisa está boa, eu quero ver agora. Eu levantava as duas mãos e glória a Deus. Porque eu sabia que o diabo estava provocando, mas eu ia mostrar que Jesus Cristo é prioridade. Jesus Cristo é prioridade. Agora as pessoas vêm para a igreja nessa geração de hoje, muitas vezes, e o pastor diz, levanta as mãos para adorar a Deus. Ah, mas eu estou com prova, eu estou com angústia, só Deus sabe o que eu estou passando. E começa a dar justificativa de continuar fechada a boca, fechado o coração, fechada a vida para adoração. Ei, você podia mudar esse seu pensamento em nome de Jesus Cristo. Jesus é digno de ser adorado na igreja, Ele é digno de ser adorado na caverna de Adulão, Ele é digno de ser adorado dentro da fornalha de fogo, Ele é digno de ser adorado dentro da cova dos leões, Ele é digno de ser adorado dentro da prisão de Paulo e Silas, Ele é digno de ser adorado no deserto, Ele é digno de ser adorado nos montes, nos vales, Ele é digno de ser adorado na hora da tristeza, na hora da angústia, Ele é digno de ser adorado na hora da solidão. Deus é Deus para ser adorado por todo ser humano em todo o tempo. Arrependei-vos. O juízo de Deus está vindo. Olha o tanto que a igreja é igreja de mimimi. Você prega o juízo final e o povo dizendo, não pode pregar, é palavra dura. Irmãos, Bíblia não é palavra dura, é palavra de verdade. É porque falaram que vai para o inferno, eu não gosto de palavras desse jeito, porque vai para o inferno, porque mais não sei o quê. O povo de Nínive não reclamou. Os déspotas não reclamaram. Os nojentos, prostitutos, os que torturavam, aquela geração perversa, não reclamou da mensagem de juízo, encheram-se de temor. O labassorebacaia, quando nós ouvimos palavras de Deus reveladas, é para nos encher de temor. O Jonas não arrependeu, o rei de Nínive arrependeu. O Jonas chorou,
o sucesso. O rei de Nínive comemorou o sucesso da salvação. O Jonas chorou pela boboreira. O rei de Nínive chorou pelo povo dele. Em muitos de nós, o sentimento que impera é o que deveria estar lá fora. E muitos lá fora, o sentimento que impera é o que deveria estar aqui dentro. Muitos de nós, prestem atenção nisso, choramos porque o cachorro morreu. Temos dó de um cachorro que está sem ração. Mas não temos coragem de ajudar os irmãos invisíveis, que de madrugada vão dar comida para pessoas que estão jogadas na sarjeta. E às vezes nós ainda levantamos para falar que eles querem aparecer. Mas o povo lá fora está dizendo, que obra linda. Isso é que é ser igreja. A igreja que vai atrás dos que estão na sarjeta e abraça. Se um dia eu for crente, eu quero uma igreja dessa. E o povo da igreja estão querendo aparecer. Filma tudo, tira foto de tudo. Isso, meu querido, estão fotografando pessoas seminuas e nuas, estão tirando foto de coisas absurdas, e nós não vamos tirar foto de uma obra que está sendo feita para a glória de Jesus, para mostrar para pessoas que nós estamos pelo menos lutando para fazer o que é certo. O Jonas ficou com misericórdia da boboreira. Deus não nos chamou para ter misericórdia de plantas. Deus nos chamou para ter misericórdia de almas. Aquele filme, se eu pudesse imaginar, é isso mesmo? Já assistiram? I can rolling, não sei o que. Imagine. Esse filme, se você não assistiu, eu aconselho que assista. Ele retrata alguma coisa sobre isso. Porque, não vou contar o filme todo, mas tem que contar essa parte. O pai do menino vai se converter depois. E o pai do menino chega para ele, para contar para ele, meu filho, agora eu tenho o Cristo que você tem. Só que o menino está revoltado. Aí ele disse, não, mas agora eu estou tentando. Ele disse, o senhor já não sei o que, eu estou tentando ler, mas tem coisa que eu não entendo muito. Aí ele fala uma palavra bem forte para o seu pai. E o pai, que era recém-convertido, diz assim, eu pensei que, como Jesus me perdoou, você também me perdoaria. Falta perdão demais na igreja. Porque como Jesus me perdoou, eu devo perdoar você. Como Jesus te perdoou, você deve perdoar a mim. Como Jesus me amou, eu devo amar você. Como Jesus te amou, você deve amar a mim. Igreja de crente não é igreja de campanha para ser rico, não. Vender a mensagem e pregar a mensagem errada. Igreja de crente é uma igreja de gente que imita Jesus Cristo. Obreiros de Deus são obreiros que se unem para glorificar Jesus e para que em suas vidas e ministério Jesus Cristo seja visto. Entenda aqui uma coisa, o povo de Nínive ficou grato a Jonas pela pregação. Jonas revoltado com o povo de Nínive, porque aceitou a pregação. O que tem ocupado o seu coração ultimamente? Eu creio que você está entendendo a mensagem. Irmão, era para todos nós olharmos uns para os outros. Eu olhar para o Alisson e dizer, você também foi achado? Você também foi liberto? Jesus também teve misericórdia de você? Levanta aí, Wesley. Aí você também foi liberto?
Você também mexia com drogas, Jesus te salvou. Você também estava lá, não cria em Deus e Jesus se revelou a você. Vem cá, meu irmão, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Era para a igreja comemorar, porque estávamos perdidos e fomos achados. Mas às vezes o que ocupa o nosso coração é um sentimento de concorrência, um sentimento de negação do outro, um sentimento de acusação, de julgamento. Ei, Deus quer que nos arrependamos e nos tornemos igreja do Senhor verdadeira. Eu disse hoje na escola bíblica que quanto mais nos aproximamos de Deus, descobrimos erros nossos. E quanto mais nos alongamos de Deus, descobrimos erros dos outros. Porque é na tua luz que eu vejo a luz. Quanto mais Isaías condenou, de 1 a 5 do seu livro, ai daqueles que bebem, ai dos que se prostituem, ai dos que se alongam de Deus, ai dos perversos, e foi falando. Mas quando ele viu Deus, quando ele viu a glória dos anjos cantando santo, 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 Kodesh, 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 ele viu toda aquela glória, ele disse, ai de mim. Sabe como que eu conheço um obreiro de Deus? Quando ele está dizendo, eu preciso mudar. Sabe como eu conheço uma pessoa que está afastando de Deus? Quando ele diz, as pessoas têm que mudar, pastor. O homem mais santo que palmilhou nesta terra tem nome, o nome dele é... Ele veio e foi luz no meio de nós. Ele olhou para uma adúltera que o povo queria apedrejar e disse, vai, e não peques mais. Jesus, nós temos que ter o sentimento dele. É o sentimento dele. Ninguém veio aqui para condenar adúlteros. Nós viemos para anunciar o Salvador de adúlteros, o libertador de adúlteros, porque um dia nós fomos e Ele nos libertou. Quanto mais eu chego perto de Deus, mais descubro os meus erros, meus enganos, meus pecados, e mais me arrependo, mais eu oro para Deus me lavar e transformar. Quanto mais distante de Deus, mais eu acuso pessoas e digo que não há igreja séria, que não há igreja que presta, porque eu estou vendo os erros dos outros. Quando eu vejo os meus, eu corro para a igreja e digo desesperadamente, Senhor, eu preciso de Ti. O que tem ocupado o teu coração ultimamente? Eu te faço um convite nesta noite. Não chore por aboboreiras, chore por almas. Não queira fracassar em perdoar. Queira fracassar em não perdoar. Se arrependa. Provoque em você mesmo a mudança que Deus espera. Pelo menos começa e o Espírito Santo virá e completará a obra. Sabe outra coisa que eu vejo neste livro? A decepção de Deus com Jonas. Esse livro não termina, como nós aqui dissemos. Então eu imagino, é imaginação minha, que Deus corta a transmissão para nós.
porque agora ele vai falar de decepção com Jonas. Jonas, eu te chamei para ter o mesmo sentimento que eu tenho. Você nunca será o meu pregador se andar por aí revoltado, se andar por aí pregando mais para condenação do que para salvação. Eu quero que você entenda o meu sentimento. Eu não sou Deus para Israel, eu sou Deus para as nações. Eu não sou Deus para os santinhos, eu sou Deus para os pecadores. Eu sou médico para os doentes. Eu sou Deus para os endemoniados, os encapetados. Eu sou Deus para os que foram lançados na sarjeta. Eu sou Deus para aqueles que ninguém ama mais, para aqueles que ninguém quer perto mais. Eu sou Deus para eles. Eu vim para transformar eles. Eu vim para libertar eles. Eu vim para curar eles. Eu vim para transformar eles. Eu vim para encher eles do meu Espírito Santo. E vim para levantar eles e usar nas minhas mãos. Por isso tenhamos a visão de Jesus. Jesus viu Pedro vindo de uma pesca frustrada. Aí eu vejo o Pedrão, preste atenção por gentileza. Eu vejo o Pedrão, porque era característica, a personalidade dele. Ele não pega nada nessa água. Se você continuar, eu vou falar seu nome. Continuar com o Pedro falando, e não deu certo, a pescada, tudo não vale nessa vida, não sei o quê. E Jesus olhando para ele. O povo que conhecia Pedro, por certo, poderiam dizer, se Pedro não tem jeito não, toca para você ver se ele não briga. E Jesus olhou para ele e disse, pescador de almas. O povo dizia, mas não sai nada que preste da boca dele, não. Vai pregar minha palavra e 3.000 quase vai aceitar Jesus. A igreja tem que ter os olhos de Jesus. Quem olhava para o Valfredo dentro do quarto, fumando crack, todo jogado, atirado, dizia, a morte espera. Jesus olhou do céu e disse, vai ser obreiro. Quem via a irmã Sônia passando nos bares, com o irmão Ronaldo, um grudado no outro, caindo, cambaleando bêbada na rua, dizendo, as pessoas diriam, vai morrer, vai passar com problema de fígado, vai ser internada, ninguém vai achar, vai cair na sarjeta. Jesus disse, vai vir para minha casa, vou libertar e vou dar dignidade. Ainda vai ser dona de um mercadinho ainda, por enquanto. Anaramaga choreba candaraia, urabá choreba candarabaia. Aqueles que ninguém dava nada, Deus deu tudo, deu Jesus na cruz do Calvário. O que tem que ocupar o meu coração é o sentimento de Deus. O que tem que ocupar a minha mente é o pensamento de Deus. O que tem que ocupar a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Ele chama-nos nesta noite para o arrependimento. Nós não temos sido os crentes que Deus chamou para sermos. Concorrências. Nós vimos hoje que Jesus, ele envolve a igreja. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é aquele que abraça a igreja. Ele é tudo na igreja. Tem alguém aqui querendo ser estrela? Não vai ter lugar para você na igreja de Jesus.
Tem alguém aqui querendo ser grande? Não tem lugar para você na igreja de Jesus. Tem alguém aqui querendo ser um artista, igual lá no mundo lá fora? Não tem lugar para você na igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, o artista é Jesus, o poderoso é Jesus, o grande é Jesus, o que aparece é Jesus, o alicerce é Jesus, a sustentação é Jesus, tudo na igreja é Jesus. Nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Tudo é para Ele, por Ele e dentro dEle, e também para a glória dEle. Tudo na igreja dos salvos é para Jesus Cristo, e é isso que tem que ocupar o seu coração e o meu coração. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz no capítulo 1 de João, 1 versículo 3, diz assim, que todas as coisas foram feitas por Ele. Tudo, todas as coisas. E sem Ele, nada do que se fez teria sido feito. Se você quer alguma coisa, tem que ser a partir de Jesus. Pastor, mas eu estou aqui nesse culto, eu sou ateu. Primeiro, você não é ateu, senão estaria aqui dentro. Mas eu sou ateu, pastor, estou nesse culto e não tem nada a ver com Jesus, eu estou vivendo como que eu vim dele. É porque você ainda não sabe, mas tudo veio a partir de Jesus Cristo. Todas as coisas é por meio dele, e todas as coisas são sustentadas por ele. Aleluia, aleluia. Quando Deus fez o primeiro casal existente na terra, que chamamos de Adão e Eva, e os dois são chamados de Adamá, ou seja, Adão, ou seja, tirados da terra, que a medicina diz que não tinha como antigamente, a ciência, mas agora já está provado que da argila se faz células vivas. O texto bíblico diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aleluia. Então Deus estava olhando para Jesus e fazendo Adão. Deus estava olhando para Jesus e fazendo Adão. Deus estava olhando para Jesus e fazendo Adão. É por isso que o trabalho do Espírito Santo em 4,19 de Gálatas é formar Cristo em nós. Escute, diga comigo, o trabalho do Espírito Santo não é formar um pastor, não é formar um pregador, não é formar um cantor, não é formar um diácono ou diaconisa, não é formar um apóstolo, um reverendo, um vice-deus. O trabalho do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, faça assim, é formar Cristo em mim. Oramacharamai. E quando Ele forma Cristo em mim, Ele levanta um pastor. Quando Ele forma Cristo em mim, Ele levanta um pregador, uma pregadora. Quando Ele forma Cristo em mim, Ele levanta um cantor. Quando Ele forma Cristo em mim, Ele levanta um ganhador de almas. Para que isso aconteça é necessário arrependimento. Fique sobre os pés. Que ocupação é a tua? Muitas pessoas, prestem atenção, têm se ocupado em destruir a própria vida. E por isso traz para dentro de si tudo que não presta. Por isso cria situações com as suas atitudes ruins, perversas. Existe um diabo que está querendo tirar as pessoas do que é a verdade. Tirar as pessoas da pureza. Tirar as pessoas do que é certo fazer sendo cristão. E muitas vezes nós damos mais lugar à boboreira, mais lugar ao diabo, do que a palavra de Deus e o que se deve ser estando em Deus.
Meu irmão, se você não gosta dessa palavra, é bem possível que você não está querendo muito compromisso com Deus. Você pode sair dessa igreja, ir embora e ir para onde você quiser. Só que essa palavra ela não vai mudar em lugar nenhum. Porque ela é a Bíblia de Deus. O convite da Bíblia é para nós tomarmos atitudes de mudança. Diga comigo, Jesus Cristo veio, sendo o homem perfeito, para mostrar nossas imperfeições e nos ensinar como viver e ser através dele, do exemplo dele. Sabe o que é o Evangelho do Senhor Jesus? O Evangelho do Senhor Jesus é uma pregação que está dizendo: vocês estão errados e eu trouxe a maneira certa de viver. Esse é o nosso manual de vida, é um manual de regra e prática. Esta Bíblia é onde aponta os seus consertos. Essa Bíblia mostra onde tem que ter reparo em nós. Essa Bíblia revela a forma de ser feliz, a forma de ser contente, a forma de ter paz interior. Não venha procurar Deus para ter alívios, venha procurar Deus para ser salvo, para ser convertido, para ser transformado e para viver esta palavra, e você terá vida e vida com abundância. Mas Deus está falando muito nesta mensagem sobre arrependimento, e o meu convite nesta noite, o meu apelo nesta noite, é para que nós possamos nos arrepender. Nada vai mudar em nós sem arrependimento. Nada vai mudar na igreja sem arrependimento. Eu tinha 2 temas para ser ministrado nesta noite no meu coração, mas Deus falou sobre este. Irmãos, Deus tem sonhos conosco. Se você ler lá em Jeremias 29, 11 a 13, ele vai revelar que ele tem pensamentos de paz. Ele vai revelar, ele vai dizer para nós que ele quer dar a nós um futuro que a gente espera. Deus nunca tem nada de mal para nós. Sabe, pegar o Wesley de novo, que eu já peguei aqui mesmo para fazer. Deus olha para o Wesley. E aí vamos supor que esse jarro aqui é de ouro. Mas não pega a conotação de dinheiro não. Pega a conotação de vida tranquila, ok? Esse vaso é de ouro. Chega para cá, senão o povo vai pensar que isso é um vaso ruim. Aí tem um vaso aqui, que é um vaso de coisa podre. Escute aqui, para você entender o que é ira de Deus. Porque tem gente que pensa que a ira de Deus é a maldade de Deus, e não é, não há maldade em Deus. Começa a andar para o lado errado. Faz isso não, meu filho. Não faça isso, meu filho. Ei! Eis que estou batendo a porta para a sua mudança. O que Deus está fazendo? Ele está revoltado do ponto de vista humano, para você entender, porque Ele quer que ele vá para o lado do ouro. Pensamentos de paz. O fim que desejais eu tenho para vocês. Então não pense que essa palavra está te tratando mal, não. Esta palavra está apontando um jarro de ouro para você. Essa palavra está dizendo: eu tenho coisas boas para o seu futuro. Quando Jonas entrou, irmãos, sabe por que o Jonas foi ouvido? Primeiro porque Deus trabalhou naquele povo, mas também porque Jonas pregou com eloquência. Ele queria que o povo fosse condenado. Ele então falou: Deus vai condenar vocês,
Deus vai acabar com a história de vocês se vocês não se arrepender, porque Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Deus Ele não está bom com vocês, Ele está bravo com vocês. E o povo teve temor, porque a mensagem era muito verdadeira, e se arrependeram, e o céu bateu palma, e o céu fez festa, porque não correram para o podre, mas correram para o ouro do arrependimento. Eu quero convidar pessoas aqui à frente para se arrependerem. Nesta noite o meu apelo é para você vir à frente para nós nos arrependermos. Se nós temos algo para arrepender, saia do seu lugar e venha em nome de Jesus. Existe um lugar que Deus está apontando para a sua história. Existe um lugar que Deus está apontando que vai trazer paz para você. A vida vai ser de guerra, meus irmãos, sempre, sempre. Mas tem jeito de ter paz em tempo de guerra. Porque a paz que Jesus nos dá excede o entendimento. O cara está no meio da guerra, você está em paz? Estou. Mas como assim? Nem eu entendo. Excede todo entendimento. Mas se você está em guerra, estou. Mas está em paz? Estou. Você já viu a história de pessoas na beira da morte? Que tiveram experiência com a glória de Deus? O papai do pastor Francisco, né? É o pai ou a mãe? O papai. Ele viu o céu se abrindo. Começou a falar em línguas estranhas. Se encheu de paz. Morrendo enfermo, se encheu de paz. Partiu para a eternidade. A mulher que foi tomada de câncer, tomava morfina para tirar as dores, mas não tirava. Não conseguia dormir. E teve um momento na noite que ela, em estado terminal, com muita dificuldade, dormiu, teve uma madornazinha. E quando ela despertou, ela viu um anjo aos pés da cama. Ela olhou para o anjo, naquela situação terrível. Primeira pergunta que saiu do coração dela: como é o meu Jesus? O que tem ocupado o seu coração ultimamente? O que ocupava o coração daquela mulher não era a enfermidade, as dores e a situação que ela se encontrava. O que ocupava o coração era o desejo de ver Jesus. Como é o meu Jesus? O anjo olhou para ela e disse: não tem explicação. Eita glória! E ele continuou: quando ele sorri é como o flash de uma máquina fotográfica. A terra inteira brilha. E ela perguntou: qual é a maior preocupação do meu Jesus? E o anjo disse: é com a sua noiva. Embora muitos não saibam, quando eles estão sofrendo, que começa a movimentar as lágrimas para sair dos olhos, antes que elas saiam dos olhos, ele ordena um de nós para vir e recolher as lágrimas antes que caia no chão. O que tem ocupado o seu coração ultimamente? Eu quero ver a face do meu Senhor. Eu quero abraçar os pés dele. O que ele fez por mim, ninguém fez. Ele me arrancou da lama. Ele me tirou da
Ele me arrancou do descrédito, do nada. Então, irmãos, nessa noite nós temos que nos arrepender. Arrepender de tanta coisa que nós deixamos de fazer e deveríamos ter feito. Arrepender de tantas coisas que nós fizemos e não deveríamos ter feito. Falamos e não deveríamos ter falado. Não falamos e deveríamos ter falado. Nós possamos nos arrepender de não crer nesse evangelho mais que o diabo. Como assim, pastor? O diabo sabe que isso aqui é a verdade. Quando ele foi atacar Jesus, ele disse: está escrito. Por que o diabo falou com Jesus sobre o que está escrito? Porque o que está escrito não muda. Só que Jesus deu a interpretação correta para ele. Mas também está escrito. Vamos nos converter à palavra. Vamos nos converter ao Senhor Jesus. Vamos nos tornar servos dele de verdade. Não adianta ficar perdendo tempo na igreja, irmão. Nós temos que nos preparar para o céu. Nós temos que nos preparar para o céu. Quem se prepara para o céu é aluno da escola bíblica, é frequentador dos cultos de ensino, de estudo bíblico nas terças, é frequentador dos cultos de quinta, é frequentador dos departamentos, porque agora nós estamos numa nova sociedade chamada sociedade cristã. Feche os seus olhos, por favor. O que tem ocupado o teu coração ultimamente? Se é lixo, arranca agora. Se é mágoa, arranca agora. Se é vingança. E eu sei que tem uma mulher aqui pensando em vingança. Não faça isso. Você é que vai se prejudicar. Perdoa. Pastor, mas é difícil. Difícil foi Jesus tomar os seus pecados na cruz e morrer condenado, sendo que ele era inocente. Perdoa. Perdoa o esposo. Perdoa a esposa. Ao invés de guardar lembranças ruins, guarde as boas. Tenha um marido para amar. Tenha uma esposa para amar, tenha filhos para amar, tenha pais para amar. Arrependa dos pecados. A palavra de Jonas. Haverá juízo. Deus condenará os culpados. A atitude do rei e dos ninivitas. Possamos despir das nossas vestes e vestir pano de saco. Humildade. Todos vão jejuar. Negação da carne. Busca de Deus. Ninguém come até que Deus responda ao perdão. Propósito de nova vida. A pregação de Jesus em 12:41 de Mateus. Aquela geração toda de Nínive se arrependeu. E eles vão julgar esta geração. Oramandarabashandarai. Você tem coragem de separar daquele amante? Você tem coragem de parar com essa prostituição? Porque Deus não quer te dar um amante, Ele quer te dar uma esposa, um esposo. Deus não quer te dar momentos e não quer te fazer a segunda ou a terceira. Ele quer te fazer a esposa legítima, Ele quer te dar um lar. O Narama Suribacandarai. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. É isso que nós temos que fazer. O nosso orgulho nos tira do jardim. O nosso orgulho nos afasta de Deus.
Eu só vou orar o que Deus autorizar, irmão. Nós temos que nos arrepender. Nosso orgulho nos afasta da igreja. O nosso orgulho nos afasta do perdão. O nosso orgulho nos afasta da luz de Deus. Então comece a olhar para Jesus nessa noite. Porque a humildade dele vai trazer o jardim de volta. O amor dele vai nos trazer de volta para ele mesmo. Oramaná sorebacandaraia. Põe as mãos no coração. Fale para Deus do que é que estamos arrependendo. Se nós odiarmos quem nos odeia, nós somos iguais. Se nós vingarmos de quem se vinga de nós, nós somos iguais. Se nós desejarmos o mal para o outro, nós somos iguais. Nós não somos iguais, nós somos de Deus. Nós lançamos as nossas ansiedades aos pés do Senhor. Ele tem cuidado de nós. Nós não vingamos ninguém, nós amamos a todos. Nós cremos é que Deus cuida de nós. Sempre haverá uma saída para quem tem Cristo Jesus como exemplo e como aquele que se deve imitar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu preguei o Evangelho, eu preguei a palavra que o Senhor revelou para esta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, olha para quem está falando agora com o Senhor com sinceridade. A palavra revelada pelo Senhor é que o Senhor perdoa. A palavra revelada é que os déspotas, os maldosos, aqueles que tinham fama de que não valiam nada, aceitaram a pregação do pregador e se arrependeram e entraram na busca do Senhor, e eles foram transformados e salvos. Cadabadaia. Nós nos arrependemos nesta noite. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós nos arrependemos das nossas falhas. Nós nos arrependemos das palavras precipitadas. Nós nos arrependemos das nossas atitudes precipitadas. Nós nos arrependemos da frieza espiritual que nos encontramos, mesmo tendo a oportunidade de sermos cheios do Espírito, tão vazios, tão sem Deus, tão desligados, mesmo tendo uma chuva de glória para ser derramada, secos, sem vida. Abraço que mandaraia. Oh Deus, manda avivamento para os arrependidos. Manda poder para os arrependidos. Manda unção do céu para os arrependidos. Manda transformação do céu para os que aceitam a pregação do Evangelho. E eu quero profetizar que vão sair daqui abastecidos de glória. Recebei o batismo com o Espírito Santo. Recebei o renovo espiritual do Senhor. Recebei a alegria de ser santo, a alegria de ser de Deus. Receba a alegria de ser povo santo, povo de Deus. Recebei o poder do Espírito Santo. Receba a palavra de Deus te lavando. Receba a palavra de Deus te santificando. Receba a palavra de Deus te libertando. Você é nova criatura. Você é de Deus. Você é transformado. Você é diferente. Você faz diferença na terra. Recebei o Espírito Santo. Urabahasore makandarai. Urabasori bahatanamaka shore bakandara makasoramai. Uramahasore bai.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Recebei a luz da glória de Deus, a luz do Espírito Santo, a luz do Deus que transforma e aviva. Recebei o Espírito de Deus. Arranca do seu coração agora tudo que é preciso e joga no lixo. Deus quer te dar um coração novo. Deus quer te dar um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que tem vida. Joga esse coração amargurado fora em nome de Jesus. Não despreze a palavra. Agora seja cheio esse coração do amor de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus. Olhe para cá, tem alguém que está afastado do Evangelho, afastado da casa de Deus, e nessa noite quer voltar para Jesus? Se tem, levanta a sua mão como sinal que nesta noite você